Abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir hoje em duas partes. Começamos lá primeiro em Atos capítulo 2 e depois iremos para Lamentações de Jeremias. Mas começamos primeiro em Atos capítulo 2 para depois nos concentrarmos em Lamentações de Jeremias. Muito bem, irmãos. Nós estamos a prosseguir uma pequena série sobre a Igreja de Jesus Cristo. E estamos quase mesmo a terminar. E o que é que nós procuramos aqui aprender? O que é a Igreja? Como é que a Igreja nasceu? Como é a vida da Igreja? A vida da Igreja. Ou seja, dos crentes em Jesus Cristo. Nós tivemos uma primeira mensagem sobre como nasceu a Igreja e vimos como a Igreja fazia parte de um plano de Deus, um mistério que esteve oculto desde a eternidade e que foi revelado em Jesus Cristo quando o Senhor Jesus veio ao mundo, quando Ele se fez homem e viveu entre nós. Jesus é o fundador da Igreja. Jesus estabeleceu a sua Igreja no mundo para continuar a obra de Jesus, de levar o Evangelho da Salvação até à sua vinda. Depois, passamos para Atos capítulo 2, em especial dos versículos 37 a 42, que não vamos ler agora. E aqui, este trecho serviu para nós vermos o testemunho da Igreja lá em Jerusalém, na era do Espírito Santo. O Espírito Santo foi prometido pelo Pai, prometido por Jesus Cristo, e a Igreja em Jerusalém estava à espera dessa promessa. E no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio do céu sobre a Igreja. Foi algo único que não se vai repetir, tal como a encarnação de Jesus não se vai repetir, quando ele veio a primeira vez ao mundo. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes e milhares de pessoas estavam lá para celebrar a festa judaica e puderam constatar esse evento que se fez soar por toda a cidade. O apóstolo Pedro vai em frente, toma a palavra e prega, faz uma grande pregação, e o resultado é que cerca de 3.000 pessoas, das que ouviram a palavra de Deus, vão arrepender-se, vão converter-se, crendo em Jesus Cristo. E depois ali nós vimos como é que foi o testemunho desses primeiros crentes na era do Espírito Santo. E lemos aqui, em especial, nós vimos versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Como é que é a vida da Igreja? A palavra de Deus é pregada, é anunciada. As pessoas, os pecadores, que ainda não são salvos, ouvem. E vejam aqui, aqueles que de bom grado recebem a palavra, aqueles que aceitam e que creem em Jesus Cristo, qual é o passo a seguir? São batizados. O que crê tem de ser batizado. E depois é acrescentado à Igreja. Naquele dia agregaram-se, foram acrescentados à Igreja quase 3.000 almas. E depois? Qual é a vida, qual é o testemunho desses que ouviram a palavra, que a receberam, que creram, que se arrependeram? Porque Pedro faz esse apelo, quando eles perguntam, o que é que temos que fazer? Arrependei-vos. Qual é depois o testemunho, como é que é a vida da Igreja? Então temos o versículo 42. Isto para dizer que a vida da Igreja não é nada difícil nem complicado. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. Este é o testemunho das primeiras igrejas.
Nós já tivemos aqui mensagens sobre alguns aspectos, sobre estas 4 coisas, 4 exemplos daquilo que é a vida do crente na igreja, que ele deve então perseverar naquilo que está no versículo 42, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, que é a ceia do Senhor, e nas orações. E nós já aqui abordamos a comunhão, o partir do pão, que é a ceia do Senhor também, e falámos também sobre a oração. Este é o testemunho de vida da Igreja dos crentes. Hoje vamos considerar este outro aspecto, que é perseverar na doutrina dos apóstolos. O que isto quer dizer? Significa que aquele que se converte, que vai fazer parte da Igreja, ele vai crescer no conhecimento da palavra de Deus. A doutrina dos apóstolos tem a ver com o ensino bíblico, o ensino da palavra de Deus, pela liderança da Igreja, neste caso, que eram os apóstolos. E os primeiros crentes mostram este exemplo de grande desejo de conhecer a Deus, quem é a pessoa de Deus, conhecer o Salvador que os salvou, Jesus, conhecer as Escrituras. E esse deve ser o desejo de cada crente. O crente não pode estagnar, tem que continuar e conhecer ao Senhor, quem é Deus, o que é que Deus quer de nós, qual é o nosso, aquilo que Deus exige daquilo que crê em Jesus. E uma grande lição bíblica sobre a pessoa de Deus, que nós vamos ver hoje, que é perseverar na doutrina dos apóstolos, é o que temos na palavra de Deus. Hoje vamos ver e vamos falar sobre a misericórdia de Deus, que fazia parte dos ensinamentos dos líderes das igrejas, neste caso dos apóstolos. E por isso nós temos ali aquele texto de 2 aos Coríntios, 1, 3 a 5, que podem ver ali projetado. Vejam que é que um apóstolo, o apóstolo Paulo, falou aqui a esta igreja. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias. Portanto, este é um aspecto da natureza de Deus. E o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Portanto, hoje vamos considerar este ensino da palavra de Deus, que é a misericórdia de Deus. Deus é um Deus misericordioso. Como sabem, a palavra de Deus tem 66 livros que são divinamente inspirados, e talvez dos mais pequenos livros das Escrituras está no Antigo Testamento e chama-se Lamentações de Jeremias. Peço então que abram lá em Lamentações de Jeremias, no Antigo Testamento. Eu vou dizer qual é a página. Lamentações de Jeremias, Antigo Testamento, página 884. 884. Este capítulo vai nos ensinar sobre a misericórdia de Deus. E o tema da nossa mensagem é esse: as misericórdias de Deus, o conforto que Deus nos dá nas horas de angústia e de dor. O que é a misericórdia de Deus? O que é que significa que Deus é misericordioso? Quer dizer que Deus, no seu caráter, Ele é santo e é justo. E Deus não nos trata como nós merecemos. Nós, como humanos e pecadores, não somos perfeitos, desobedecemos, transgredimos aos mandamentos de Deus, mas Deus não nos trata segundo aquilo que nós merecemos, por causa do nosso pecado.
E isso significa que Deus é misericordioso, porque se Deus nos desse tudo aquilo que nós merecemos, não teríamos qualquer hipótese. Eu vou dar uma ilustração sobre o que é ser misericordioso. Houve um pai que prometeu ao seu filho um dia muito agradável, um dia num parque de divertimentos, com um almoço muito bom, se ele estudasse e passasse o ano na escola com sucesso. Essa era a promessa do pai. O que aconteceu é que o seu filho não estudou, reprovou o ano e por isso o pai tinha colocado: se tu estudares e passares o ano, vamos ter um dia fantástico, senão vais sofrer castigo. E portanto, como o seu filho não estudou e reprovou o ano, ele merecia duro castigo de seu pai. Mas o pai, para ensinar ao seu filho o que é que significa a misericórdia, perdoou a falha do seu filho e não o castigou. E assim ele ficou a saber o que é que significa misericórdia. É que ele merecia a reprovação do pai, castigo do pai, mas o pai perdoou-lhe. E para o filho saber o que é graça, que é um favor que nós não merecemos, o pai levou na mesma aquele dia feliz que lhe tinha prometido, com um almoço espetacular. E assim o filho, que nada merecia, naquele dia ficou a conhecer o que é misericórdia, que é ser perdoado quando merecia o castigo, e graça, porque o seu pai deu-lhe aquilo que ele merecia. E assim é o nosso Deus. E de facto aqui, Lamentações de Jeremias, que nós vamos ler, capítulo 3, versículo 18, diz assim: Então disse eu, já apareceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Vamos ficar só por aqui, por enquanto. E vamos passar à frente para o versículo 22, que diz: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Para nós percebermos melhor o que é que significam estas palavras, temos que entender o contexto. E isto aconteceu numa época das mais duras de Israel, uma época das mais tristes da nação, quando o povo, por grande desobediência a Deus, foi invadido, Judá foi invadido pelo rei Nabucodonosor, que destruiu a cidade, o templo, as muralhas, e levou em cativeiro a maior parte da nação para a Babilónia. Nós também, e então a nação estava a passar tempos horríveis, tudo destruído, exilados, numa cidade e numa região completamente diferente. Nós também vivemos hoje, irmãos, tempos difíceis. Estamos no meio de guerra, não apenas a guerra na Ucrânia, mas em Israel, que pode ser bem pior, porque conflito em Israel pode envolver de um momento para o outro as grandes potências mundiais. Vivemos nessa expectativa, vivemos tempos difíceis com crise, com grandes necessidades da parte de grandes famílias. Há pouco, na hora do almoço, eu e minha esposa fomos comprar fruta e eu perguntei ao senhor, temos uma venda de fruta ali na Rotunda, e nós costumamos ir ali para o ajudar também, em vez de ir ao supermercado. E eu perguntei como é que estava o negócio. Ele disse: olha, muito difícil. As pessoas que antes compravam 40 euros de fruta, agora compram 20. Quem comprava 10, leva 5. E está mesmo muito difícil. E realmente estamos a viver tempos complicados.
Mas, irmãos, a mensagem de hoje serve para nós nos voltarmos para as misericórdias de Deus. Descansemos e confiemos nas misericórdias de Deus que nos trazem conforto, consolo nas horas de angústia e de dor. E eu queria fazer duas perguntas. Será que tu, que estás aqui ou que estás a assistir esta mensagem, precisas da misericórdia de Deus? Será que estás em dor, em angústia e precisas do conforto de Deus? Esta mensagem é para ti. E vemos aqui em primeiro lugar versículos 19 até 20, o profeta Jeremias, que acompanhou a invasão, a destruição da cidade, muitas pessoas mortas, muitas levadas em cativeiro para a Babilónia, quase muito parecido com aquilo em menor escala que está a acontecer agora, mesmo lá em Israel também. Então vejam aqui, versículos 19 e 20, temos o lamento e a tristeza de Jeremias. Nós vamos ter aqui 5 lições sobre as misericórdias de Deus e o conforto que nós podemos ter nele. Em primeiro lugar, temos o lamento e a tristeza de Jeremias. Ele diz, lembra-te. Esta é uma oração que nós podemos e devemos fazer para o nosso Deus. Lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Portanto, não era possível para o profeta esquecer a aflição, a angústia, porque todos passaram e sofreram. Lembra-te da minha aflição, do meu choro, do meu pranto, do absinto e do fel, que é algo que é intragável, que tem um sabor horrível. A minha alma certamente disto se lembra, ou seja, a recordação não saía dele, daquilo que ocorreu com a sua nação. E Jeremias bem sabia a causa de todo aquele sofrimento. E ele lembrava-se aqui que os cativos na Babilónia deviam ter bem vivas na sua memória, longe, tudo aquilo que aconteceu em Jerusalém. E a tristeza partia-lhe o coração. Jeremias lamenta. E às vezes nós lamentamos também. Em segundo lugar, versículo 21, temos esperança. Irmãos, há sempre esperança. Versículo 21. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Diz, mas não vai ser sempre assim. Eu vou esperar. Esperança no meio da tristeza. E a partir aqui do versículo 21, se lemos este capítulo 3 para trás, e o capítulo 1 e 2, e ver a descrição horrível que levou a esta dor tão grande, agora, a partir do versículo 21, as nuvens negras começam a dissipar-se, surge esperança, porque o profeta não quer entregar o seu coração ao desespero. E é uma lição para nós, irmãos. Não entreguemos o nosso coração ao desespero. As coisas que podem dar esperança a Jeremias não são as coisas passadas. Aquilo que lhe dá esperança é, mas eu vou esperar no amanhã, no depois da amanhã, no futuro, esperança. Por isso eu faço uma pergunta, irmãos. Como é que pode o Senhor renovar a nossa esperança, impedindo-nos de mergulhar no poço? Como é que Deus renova a nossa esperança? Então vamos ver juntos as coisas que aqui o profeta refere, quando ele diz aqui, disto me recordarei na mente, por isso esperarei. Versículo 21. E são lições para nós hoje também. Versículo 22. Onde é que está a esperança do profeta Jeremias no meio da pior situação que se podia encontrar? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele está a dizer assim, as coisas podem estar muito ruins, mesmo muito, muito, muito mal. Mas é somente
pela graça de Deus, que elas não ficam ainda piores. É o que ele diz aqui no versículo 22. Nós sabemos que às vezes quando nos ocorrem situações complicadas e adversas e más, às vezes parece que não para. E a seguir ainda vem outra e depois outra situação que piora aquilo que nós estamos a viver. Às vezes somos afligidos de tal maneira que parece que não conseguimos encontrar uma esperança. Mas Deus dá-nos sempre a esperança. Notem aqui as coisas que o profeta nos ensina. O que é que ele reconhece? Ele reconhece que a misericórdia de Deus é um fluxo constante. Ou seja, Deus não é um Deus que esgota a sua misericórdia. Ele diz aqui, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ou seja, a razão porque as coisas não são ainda piores, é por causa da misericórdia de Deus. Porque as suas misericórdias, diz, não têm fim. Chegará a altura em que nós vamos receber a misericórdia da parte de Deus. Não tem fim. É como um rio. É como um rio que está sempre a correr, sempre a correr. A misericórdia de Deus está sempre a correr, para nós não sermos consumidos. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, 7 a 10, ele resume aqui esta verdade. Vejam o que é que ele diz. Vou ler apenas o trecho todo, é 2 Coríntios 4, 7 a 10, que vai ser projetado ali, mas ele diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Há a misericórdia de Deus. Perplexos. Ficamos perplexos, mas e agora? Mas ele diz, mas não desanimados, não vamos desanimar. Perseguidos. E parece que não há auxílio, não há ajuda, mas ele diz, sim, somos perseguidos, mas não somos desamparados. Abatidos. Sim, mas não destruídos. Por causa da grande misericórdia de Deus. E de onde é que vêm estas misericórdias? É isso que nós temos que ver aqui. São as misericórdias de Deus, do Senhor, que é um Deus justo e um Deus de amor. E notem aí a forma plural, não fala só da misericórdia, das misericórdias. Isto quer dizer que o profeta está a querer que nós compreendamos que as misericórdias de Deus são abundantes, são variadas. Deus é uma fonte inesgotável de misericórdias. E é por isso que nós lemos no início, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, diz que Deus é o Pai, veja no plural, das misericórdias. E é o Deus de toda a consolação. Portanto, irmãos, no pior cenário, o profeta diz aqui, quer que nós aprendamos e guardemos no nosso coração, as coisas podem estar mesmo muito mal, ruins, mas lá estão as misericórdias de Deus. Em segundo lugar, versículo 23, na mais profunda dor e aflição, olha o que é que ele diz, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Para quem tinha perdido toda a esperança, o profeta agora diz, sim, pode ser difícil, pode ser muito complicado, mas nós podemos confiar, podemos descansar nas misericórdias de Deus, que são constantes, e diz, são novas cada manhã, quer dizer, amanhã, um novo dia, e algo novo pode vir, pode surgir para suprir a nossa grande necessidade, a nossa grande dor, a nossa grande angústia. O profeta espera, tem esperança amanhã. Amanhã é um novo dia. Porque as misericórdias de Deus são novas a cada manhã.
Algo novo pode surgir no dia a seguir. Renovam-se constantemente. E ele diz porquê? Porque é que Deus é altamente misericordioso, as suas misericórdias não têm fim, não cessam. E ele explica porquê. Versículo 23. Grande é a tua fidelidade. Deus é um Deus fiel. Ele diz, mas a fidelidade de Deus, não é? Ele diz, tu és fiel. E isso já era uma grande lição para nós. Mas ele diz, a tua fidelidade, ó Deus, é grande. Tu és um Deus fiel até ao fim. Mesmo que eu desobedeça, mesmo que eu caia, mesmo que as coisas corram muito mal. Mas a cada manhã surgem as misericórdias de Deus, porque grande é a sua fidelidade. Nós somos filhos de Deus. Ele é nosso Pai. E às vezes esquecemos dessa situação. Não nos podemos esquecer disso. A nossa posição perante Deus é que Ele é nosso Pai. Nós somos filhos de Deus. Será que nós já nos esquecemos que a palavra de Deus diz que nós fomos comprados por um grande preço? Olhem, Deus mandou o seu Filho do céu à terra para te comprar, para te tirar da condenação. Foste comprado por um preço muito grande. Não foi. Há coisas que se compram, são baratas, mas há coisas que a gente diz, mas não há preço para isto. Ele é nosso Pai, nós somos filhos de Deus. Ele comprou-nos, Ele mandou o seu Filho para nos comprar na cruz do Calvário. Grande é a tua fidelidade. É o que o profeta aqui quer ensinar-nos. Mesmo em tempos difíceis, quando parece que Deus bloqueou as suas misericórdias, na verdade, temos que esperar, olhar e conhecer esse Deus. Não, mas Deus é grandemente fiel. As suas misericórdias não têm fim. E a cada manhã elas são novas. Amanhã. Aquilo que nós nem pensávamos, nem vinha à nossa mente, Deus já estava a preparar. Deus já estava a preparar. Os rios das misericórdias de Deus correm cheios, transbordantes, nunca estão secos, renovam-se pela manhã. Temos de ter esperança. Um grande homem que passou por talvez a maior aflição foi Jó. Conhecemos a história de Jó, não é? E Jó disse que Deus, sabe o que é que Deus faz? A cada manhã visita-te. É? Jó disse, cada manhã Deus visita-nos, nosso Pai. Olha o que é que ele diz lá. Em Jó 7, 17 e 18. Que é o homem? Ele está a dizer, oh, tu és Deus, tu és puro, tu és santo. O salmista diz que Deus se veste de luz, como um manto. Ele habita na luz inacessível. Deus é puro, é santo, é o Altíssimo. Mas diz, então que sou eu? Que é o homem para que tanto o engrandeças e ponhas nele o teu coração? Mas, ó Deus, porque é que tu te inclinas para o homem que nós não somos nada? Sim. E a cada manhã o visites e a cada momento o proves. Irmão, lembra-te disso. Amanhã de manhã, Deus está-te a visitar. É grande a sua fidelidade e a sua misericórdia é nova a cada manhã. É isso que, vejam, este profeta, na pior crise da sua nação, ele começa por lamentar, depois começa a ter esperança no meio da tristeza e ele diz, sim, as coisas estão mal, podiam ser bem piores, mas lá estão as misericórdias de Deus. Não importa que tipo de dores e problemas nós tenhamos que enfrentar, mantenhamos firme a nossa confiança na palavra de Deus, nessa palavra que promete, ó Deus, grande é a tua fidelidade. Será que conseguimos todos juntos repetir isto? Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. E em terceiro lugar, versículo 24, olha, ele está a cada passo a crescer em esperança. Ele diz, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele.
Olhem como as coisas estão a mudar. O profeta olhava e via tudo arrasado, tudo destruído. Famílias, mortos por todo o lado. Sim, mas há esperança ainda. Portanto, o profeta agora lembra-se que o Senhor Deus é e sempre será a alegria completa e suficiente para nós. O que é que ele agora diz aqui? Vejam, versículo 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. O mais íntimo do meu ser, a minha alma diz, não, Deus é tudo para mim. Deus é tudo para mim. Ele está a dizer, quando eu tiver perdido todas as coisas que tenho neste mundo, pode ser a minha liberdade, pode ser o meu sustento, até quase a minha própria vida, ainda assim, não vou perder o meu amor a Deus. Não vou perder o meu desejo por Deus, o meu interesse pelo Senhor. Porque as coisas na terra são todas perecíveis. Mas o Senhor é a porção para toda a eternidade. E nós vamos escolher sempre o Senhor. Vamos sempre depender dEle. Como diz aqui o profeta Jeremias. Esperarei nele. Aconteça o que acontecer. Deus é a minha porção. Eu vou esperar nele. Enquanto nós tivermos amor ao Senhor acima de todas as coisas, temos tudo o que precisamos. Ele é a minha porção. Esperarei nele. Vou lançar-me sobre Deus completamente. Vou encorajar-me em Deus quando todos os outros apoios que me sustentavam desabarem. Notem-me o que ele diz aqui. Fazer de Deus a nossa porção. Receber dele o consolo no meio das nossas lamentações. E em quarto lugar, versículo 25. Olhem o que ele continua a dizer de Deus. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. É preciso que a nossa alma busque ao Senhor. Porque, na verdade, ele disse há pouco, ó Deus, grande é a tua fidelidade. E agora está a dizer, Senhor, tu és bom. E nós olhamos para as coisas ruins à nossa volta, difíceis, e dizemos, mas como é que Deus pode ser bom? Mas Ele é bom. Ele é bom. Em quarto lugar, então, ele diz aqui que a confiança depositada no Senhor nunca vai ser em vão. Como ele diz em versículo 25. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Então Deus é bom, mas é especialmente bom para os que confiam nele e o buscam. Oh irmão e irmã, busca a Deus. Busca a Deus continuamente. Que a tua alma o possa procurar e buscar de todo o teu coração. Vejam aqui o que é que ele diz mais. No versículo 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Às vezes é assim. Às vezes, o maior consolo que nós encontramos à nossa alma é em silêncio, com Deus. Esperar nele, buscá-lo. Ó Deus, traz a tua ajuda, traz o teu auxílio. Mostra-me as tuas grandes misericórdias. Como diz o versículo 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Ele vai trazer a solução. Busquemo-o com fé, com esperança, e vamos ver a sua bondade, a sua salvação e o seu livramento. E ele prossegue, versículo 29. Ponha a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. E aqui fala de quê? Fala de humildade. De humildade. Na nossa espera pela ajuda do Senhor, termos humildade. Esperar nele. Talvez ainda haja esperança, por causa das grandes misericórdias de Deus. E depois, versículos 31 até 33, ainda que às vezes Deus nos traga aflição, é para o nosso bem. E Deus não tem prazer nisso. Vejam o que ele diz. Pois o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão. Olhem, segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Deus não tem prazer. Deus não estava a ter prazer nenhum em castigar Judá. Em enviar Nabucodonosor. Deus avisou tanto aquela nação.
E foi com pesar no coração de Deus que aquilo aconteceu. Mas diz, mas Ele vai usar-te com compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Quer dizer, às vezes as aflições são um incentivo do Senhor para nos dar alento e ânimo e força. A mão de Deus está no controle. Naquela crise que agora está a acontecer em Israel, acham que Deus não sabe? Ou que Deus não sabia que aquilo ia acontecer? Deus está no controle. Embora haja também, como sabemos, o livre-arbítrio de cada pessoa. Há um propósito santo, sábio, divino por trás de todas as coisas. Mas Deus, lá está, pronto para derramar as suas misericórdias, a sua compaixão, a sua salvação. Porque Ele não tem prazer nenhum nas aflições por que nós passamos. Irmãos, em conclusão, as primeiras igrejas perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer o quê? Que eles eram determinados, tinham prazer, tinham desejo de conhecer esse Deus, esse Salvador ao qual se converteram, e por isso perseveravam em estudar a palavra de Deus, em conhecê-la, para saber quem é a pessoa de Deus. E nós também devemos ser assim, perseverar no conhecimento da palavra de Deus, para conhecermos ao Senhor. Descansemos e confiemos nas misericórdias de Deus, que nos trazem conforto, consolo, nas horas de angústia e de dor. As misericórdias de Deus são permanentes, são contínuas, são novas a cada manhã. Novas a cada manhã. Como o caudal de um rio, esperemos no Senhor, seja Ele a nossa porção, seja Ele a nossa esperança. E eu vou terminar lendo Hebreus 4, versículo 16, que nos deve incentivar, na maior dor, na maior dificuldade, esperando nas misericórdias de Deus, que nós possamos cair de joelhos em adoração. Como diz aqui este trecho de Hebreus 4,16, cheguemos, aproxima-te, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que Deus possa abençoar a sua palavra nos nossos corações e tenhamos nós este desejo de o buscar e de confiar e de esperar nas misericórdias de Deus, que não têm fim e que são novas a cada manhã.